Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, a mente humana não vai, Senhor, à altura do significado num assunto como esse, Pai. Como o Senhor disse em São João 5, verso 24, que quem ouve a Tua palavra e crê naquele que o enviou, não perece, mas tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Senhor, que trabalho importante. Conceda, meu Deus, que o Espírito Santo vivifica, Senhor, nos corações que são convidados a tomar conhecimento da palavra, Pai. E que nós aqui nesta noite, Pai, o Senhor possa nos ajudar, dando, Senhor, aquela unção que só de Ti procede, aquela inspiração, ó Pai, para expressar a santa palavra, e que ao terminar esse culto possamos sentirmos todos abençoados no Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados, eu lembro de uma mensagem, eu não me lembro a mensagem. Irmão Brana, após a pregação, ele fez assim não quero dizer um apelo, mas assim uma oportunidade para aqueles que quisessem se renderem à palavra, né, crer no Senhor Jesus Cristo, que levantasse a mão. E várias pessoas levantou a mão. E ele disse: olha, se há 5 minutos atrás essas pessoas tivessem partido, falecido, né, no sentido natural falando, elas entrariam nas trevas exteriores. No entanto, agora elas estão salvas. Então, veja, agora um profeta é a boca de Deus na terra. Mas, irmãos, vamos ler as Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 17, e depois Apocalipse capítulo 21, verso 1 em diante. Gênesis capítulo 3, versículo 17, primeiramente. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerá dela todos os dias da tua vida. Agora, Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ainda o versículo 18 deste mesmo capítulo. A fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentar, irmãos. Esta cidade, irmãos, é real. A Bíblia fala. João, lá na ilha de Patmos, ele viu em visão esta cidade descendo dos céus. É Bíblia, é a verdade. Irmão Brana diz que ela dá o tamanho
da metade dos Estados Unidos. 1.500 milhas, 1.500 milhas, 1.500 milhas, 1.500 milhas, 1.500 milhas na forma de pirâmide. 1.500 milhas, traduzindo para quilômetros, 2.414 quilômetros. Quadrada. 2.400 quilômetros, 2.400, 2.400. Quase do tamanho do Brasil. A cidade, a Bíblia que não mente, os livros de escritores mente, revistas, jornais, tudo isso mente, mas a Bíblia não mente. Apocalipse 21, verso 18, a cidade é de ouro puro. O Senhor Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar lugar. Se eu for, voltarei. Se eu for. Ele estava em dimensão humana. O que falamos há dias atrás, que aquela promessa de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ele, como um ser humano aqui, ele era completamente homem. Ele tinha a luta para enfrentar. Resistiu luta mais do que nós. Sem pecado, sem pecado. Então ele disse, aquele que vencer, como eu venci, e me assentei no trono do meu Pai, se assentará comigo no meu trono. Então veja, agora Pedro, num ponto semelhante, ele disse, mas quem poderá se salvar, Senhor? O Senhor Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Hoje eu estava pregando para uma mulher e ela demonstrou assim, parece que sede da palavra. Ela falou, mas eu tenho vício de cigarro, não consigo deixar esse vício. Eu falei, dona, examine, irmã, né? Eu falei, irmã, examine a mensagem, examine a mensagem. Se Deus falar no coração da senhora, a senhora não pensa em cigarro. Se a senhora vê que o batismo original bíblico é esse, não pense em cigarro. Uma Brana, pregando para uma pessoa, disse, mas eu tenho que vencer esse vício de cigarro. Uma Brana disse, deixa que isso aí, não pense nisso. Quando foi para ele ser batizado, mas irmão Brana, e o cigarro? O irmão Brana disse, não falei para você, não pense nisso. Assim eu falei para ela. E ela até deu um sentido de vir assistir o culto. Disse que seu neto tinha uma reunião com jovem, coisa, apesar que o neto chegou e eu preguei para ele também. Deixei uma porção de folhetos, inclusive, para ele passar para os jovens também lá. Mas eu mostrei aquilo que o irmão Brana mostrou, né? Então, a gente estando pisado, quer dizer, a gente estando naquilo que o irmão Brana ensinou, a gente está pisado em terreno firme. Então, glória a Deus. Irmãos, veja aqui. O irmão Brana fala aqui, no parágrafo, eu creio que é o 103 desta mensagem, o futuro lar. Parágrafo 103. Antes eu vou ler um pouquinho do 140. Ele aplica na terra que ele vai usar o mesmo plano de redenção. Se arrependeu, foi batizada na água, a terra, o globo terrestre, foi batizada na água por Noé. Jesus veio e a santificou pelo derramamento de seu sangue sobre ele e a reclamou. E na terra que há de vir, há de ter um batismo de fogo
para limpá-la de todo demônio, todo germe, toda enfermidade, tudo que há, e o fará de novo. E viu um novo céu e uma nova terra, você se torna uma nova pessoa, amém? Então, veja, não simplesmente um remendado, não simplesmente um remendado por se unir a uma igreja ou tratar de passar para uma nova página. Você é completamente uma unidade nova em folha. Deus toma o velho homem e o queima completamente com o Espírito Santo e fogo, e vem Ele mesmo e envia abaixo a sua representação. Então veja, aqui no parágrafo que eu citei, é o parágrafo 203, parece que eu estava falando 103, é 203. O Espírito Santo é eterno. Você está, pois, na eternidade, onde você esteve o tempo todo. Mas você simplesmente acaba de reconhecer o que sucedeu. Vê? Você foi feito com um propósito eterno, porque você era a manifestação de um atributo que estava em Deus. Nós diante da fundação do mundo, um atributo que estava em Deus para ser manifesto. Para ser manifesto. Que pensou de você e te expressou. E Ele fez a terra para tirar você dela. A ciência mostra aí que nosso corpo natural, ele é composto de luz cósmica, de tanta coisa. Parece-me que 16 elementos tirados da Terra que formam o nosso corpo. Então, veja, a gente podia ter até apanhado assim de quem conhece essa área, esses elementos todos que formam o nosso corpo humano. Então, nós éramos eternos no pensamento de Deus, no programa de Deus. Ele tinha esse pensamento de ter uma igreja sem mácula, sem ruga, sem pecado, uma igreja pura. Somos esses atributos que era para ser manifesto. Então, Ele fez a terra para tirar nós da terra. Agora, quando Ele põe o primeiro casal na face da terra, reveste desse véu que é tirado da terra, e Ele dá a palavra. Quando dá a palavra, simplesmente o homem caiu. Simplesmente o homem caiu. Agora os irmãos vivam aqui em Gênesis, repetindo a Escritura. E Adão disse, Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de sua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, e dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Agora Ele fez a terra para nos tirar dela. Quando nós viemos a essa existência, a matéria-prima estava amaldiçoada. Os irmãos estão entendendo? A matéria-prima que forma o nosso corpo estava amaldiçoada, por causa da desobediência do primeiro casal.
por causa da desobediência do primeiro casal. Então, o que aconteceu com isso? Vamos aqui, eu anotei aqui, é o parágrafo 271. 271. Antes de chegarmos a esse parágrafo, vou deixar ele bem anotado aqui certinho. Está aqui o 271. Mas antes disso, agora o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, onde ele viverá com sua noiva, ao gosto dela. Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, onde ele viverá com sua noiva, ao gosto dela. Essa cidade da qual nós falamos. Só que aconteceu essa interrupção na matéria-prima que viria manifestar esse atributo que é a sua noiva. Aconteceu essa interrupção, mas o profeta mostra aqui de uma maneira clara como que Deus tirou isso. Como se tem uma inflamação num determinado lugar e aquilo tem um problema ali. Se vai, aquele médico vai, passa um anestésico ali, ele não é um bom médico. Então, veja, tem que tirar a causa, tira aquele espinho, tira aquele estrepe, aquela inflamação cessará. Então, veja, ele pensou, desde antes da fundação do mundo. O Mombrana fala que o termo Elohim quer dizer aquele que existiu de si mesmo. O Deus Todo-Poderoso, sem princípio de dias e sem fim de vida. A Mombrana explica na mensagem, creio que é a manifestação dos filhos de Deus, da coleção Adoção. Mombrana explica que o termo Jeová, Elohim, era aquele existente de si mesmo. Agora, o termo Jeová já quer dizer Deus com família. Esse Deus existente de si mesmo, ele tinha no pensamento dele existir com família. E ele fez o primeiro casal, mas o primeiro casal não passou no teste, não teve como. E com isso, a própria matéria-prima da qual ele faria esse corpo, que é a sua noiva, veio se encontrar amaldiçoada. Então, veja, completando esse parágrafo para passar para essa explicação precisa que o Mombrana nos dá. Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, onde ele viverá com sua esposa ao gosto dela. Com razão o apóstolo disse: olho algum tem visto, ouvido algum tem ouvido, ou tão pouco tem subido ao coração do homem. Vamos ver se podemos esquadrinhar isso por um momento. Veja ao que se assemelhará. O divino arquiteto tem desenhado isso para a sua amada. Ó, que lugar deve ser quando a natureza divina, um divino arquiteto, o tem desenhado para um atributo divino. Para um atributo divino. Quem é esse atributo divino? A sua noiva, que passa pela estatura de um varão perfeito até chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, a varão perfeito, as 7 naturezas do Cordeiro. Se Deus quiser, a gente vai dar um estudo sobre esse sentido das 7 naturezas do Cordeiro. Mas agora veja, ele, o divino arquiteto, Mombrana disse a verdade, que anjos celestiais que têm construído essa cidade
olham extasiados da beleza desta cidade. A beleza desta cidade, aonde ao lar, quando o noivo está noivo de uma determinada moça, uma noiva, ele faz o tudo para fazer com que ela fique alegre, contente, ele procura entender o gosto dela dentro das medidas da possibilidade dele, é claro. Ele faz o que pode. Agora, o divino arquiteto, para um produto divino. Por que um produto divino? O que falamos há poucos dias, o irmão Brana, explicando que o irmão Brana mostra aí, que nós, ainda que humanos, cheios de fraqueza, o profeta diz que nós vivemos ao mundo falando mentiras, por isso o Senhor Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O irmão Brana disse que esse ver quer dizer entender o reino de Deus. Então, veja, nós vemos com essa natureza pecaminosa, mas o Criador que sabia que teria aqueles que não seria ludibriado por interpretações humanas cuja unção vem do diabo. Ele sabia que tinha aqueles que creriam de uma maneira real, precisa na palavra de Deus. Então ele veio tirando eles do humanismo para a natureza divina. Ele veio, as coisas lá no passado, tal como a arca do testemunho de Israel, conforme nós falamos, era madeira. Madeira representa a humanidade. Só que aquela madeira que representa a humanidade tinha que ser coberta de ouro. Agora, o ouro fala da divindade. Tinha que ser completamente coberta de ouro. Então, mediante a igreja do Deus vivo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ter a revelação da verdade, ela se encontrar no lugar santíssimo, aonde o véu caiu sobre as suas costas, e ela não escuta mais ruídos do mundo. Pode vir na forma de mundanismo, carnaval, tudo isso, pode vir na forma de religião, pode vir com teologia, com meios, ela está à prova de ruído. Aí é o Espírito Santo que mostra os 7 castiçais de ouro, que viste são as 7 igrejas. Irmãos, é Bíblia. É Bíblia. Demos nome nacionalista, não entende nada disso. Então, veja. O divino arquiteto tem desenhado isto para a sua amada. Que lugar deve ser quando a natureza divina, um divino arquiteto, tem desenhado para um atributo divino, que tem estado divinamente predestinado por Deus, por um Deus divino, o qual é o autor da natureza divina. Meu Deus, é glorioso. Agora, então, o parágrafo 271, que o irmão Brana nos explica aqui. Veja, essas mãos desenharam isso para a sua amada, a noiva. Desenhado em terno amor para a sua noiva. Recorde que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o qual Jesus era uma parte da terra. Jesus era uma parte da terra. O Espírito Santo desceu sobre aquele corpo que era uma parte da terra. Por quê? O germe de Deus, a vida de Deus, foi desenhada no ventre de uma mulher. O profeta disse, é isso certo? O qual era a terra. Os irmãos estão entendendo, né? O irmão Brana mostrou isso aqui, que esses atributos, então, ele fez a terra para tirar esses atributos dela. Só que no primeiro
quando se encontrou na condição do livre-arbítrio, mostrou que não tinha condição, os seres humanos não têm condição. Aí, então, o Deus divino, Criador, desenhou no ventre de uma mulher que era terra, aquele corpo terra. O germe de vida, a vida de Deus foi desenhada no ventre de uma mulher, é isso certo? O qual era terra. Muito bem. Então, entrou a vida de Deus, assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. É por isso, irmãos, que quem não nascer do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, quem não nascer da água e do Espírito. Que é a água? Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são multidões de povos, nações e línguas. Aquele que não nascer da água, mas que tem a ver a água com a nossa salvação. Jesus, quando se fez carne, se as águas aonde assenta a prostituta é multidões de povos, então carne representa água, Aquele que não nasce da água. Água como? A divindade naquele corpo humano. Assim sendo, ele foi o princípio da criação de Deus. E então, esse sangue de Deus, que estava ali, para esse germe, quando foi derramado no Calvário, caiu outra vez sobre a terra, para quê? Para redimir a terra. Agora tem sido justificada, tem sido santificada, chamada e reclamada. Agora está justificada. Ela estava em maldição. Veja que quando Deus decretou o dilúvio, foi porque os homens, a violência, a maldade. Então veja, aí as águas do dilúvio representam arrependimento, justificação. O sangue do Senhor Jesus Cristo, quando banhou a terra, representa santificação. Mas ela continua produzindo ainda cardos, coisas, e prostituição e tudo isso. Aí então vem o batismo de fogo. Depois do batismo de fogo, ela então será purificada, ela chegará na condição de receber essa cidade santa, que está preparada, só esperando a hora certa, e ela descerá. Agora tem sido justificado, tem sido santificado, chamada e reclamada, e agora está por receber o seu batismo de fogo e ser purificada para Jesus e sua noiva. E vocês são estas outras partes que saíram desta terra. Vocês são parte da terra. Teu corpo, mostrado aqui na terra, num corpo, o corpo está para ser redimido. Agora, a alma está redimida, porque estava em pecado. Assim sendo, Deus desce por processo de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e redimiu a sua alma. Você, sendo parte da terra, está redimida por meio disto. Você está no processo agora, está crescendo de contínuo. Aqui tem mais um parágrafo que eu quero ler, é muito importante. É o parágrafo 246. 246.
248. Quando saiu da água, ele disse, viu os céus abertos. O profeta viu. Ele viu os céus abertos e aqui vinha descendo do céu em forma de pomba. E uma voz dizendo, esta é minha parte da terra que tenho redimido. Em outras palavras, o sentido é esse. Em outras palavras, o sentido é esse. Quando João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então, em outras palavras, o Espírito Santo estava falando, essa é a minha parte da terra que eu tenho redimido. Terra por quê? O corpo do Senhor Jesus completamente humano. Carne, completamente carne. O corpo físico. Então, veja, o irmão Brando explicando aqui como que se o Espírito Santo estivesse dizendo, essa é a minha parte da terra que eu tenho redimido. Quando saiu da água, ele disse, viu os céus abertos, e o profeta viu, e ele viu os céus abertos, e aqui vinha descendo do céu em forma de pomba, e uma voz dizendo, esta é minha parte da terra que tenho redimido. E desta parte da terra eu redimirei o resto dela. Porque é minha palavra manifestada. E o mundo completo, eu falei para a existência por meio da minha palavra. Hebreus 11. E Satanás já tem possuído todo esse tempo. Porém, tenho vindo para redimi-la. De certa quantidade dela tem feito o seu corpo. E verei morar nele. De certa parte dela tem feito o seu corpo e veio morar nele. Esse foi o Senhor Jesus Cristo. Agora veja o corpo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então, através daquele corpo que ele desenhou no ventre de Maria, não por arranjos de contato humano. Arranjos de contato humano, não. Deus, ele veio, desenhou no ventre de Maria aquele corpo, o qual o ventre era terra, quer dizer, carne, humano. Aí desenhou um corpo, carne, humana, terra. Aí ele disse aqui, através desta porção de terra, eu redimirei o resto dela. Então, irmãos, é isso que é a palavra de Deus. Recebendo, então, a palavra no seu devido tempo, como as Escrituras diz, está recebendo esse que passou por todo o teste, por toda a prova, por toda a dificuldade, mas nunca cedeu para o pecado. Então veja, a promessa é gloriosa. A promessa é gloriosa. A noiva, como falamos em outro culto passado, ela tem o privilégio de estar nas bodas do Cordeiro, conforme está escrito aqui em Apocalipse 19, versículo 7 em diante. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente,
porque o linho fino são a justiça dos santos. O versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados. Quando será que nós fomos chamados? Quando a mensagem veio ao nosso encontro. Quando a mensagem veio ao nosso encontro. O que foi apresentado há minutos atrás? Ali estava um chamado. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Um anjo falando a João em Pátimos. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então veja que promessa. O arrebatamento a qualquer momento. A qualquer momento, disse Paulo, num abrir e piscar de olhos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, ele diz, é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista de imortalidade. É a Bíblia. E quando isso que é mortal se revestir, isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a Escritura que diz, tragada foi a morte na vitória. Então, nessa cidade, irmãos, não tem cemitério. Não tem cemitério. O Senhor Jesus Cristo disse, que eu já citei até agora há pouco, creio que na oração, São João, capítulo 5, quero ler novamente, rapidinho. São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Agora, o que é ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes vamos com um folhetinho? Olha, Deus enviou um profeta. Não, a minha igreja não prega assim, o meu pastor não prega assim. Não aceita simplesmente vir as costas, aquele pouco caso. Mas Isaías profetizou que ele era desprezado, um de quem os homens escondiam o rosto. Vinha vindo lá, vamos dizer assim, nessa calçada, e nós vamos de encontro. É ele, surgia por aqui. Mas o que ele estava trazendo? Era uma vacina para a pessoa viver 500 anos? Era uma vacina para a pessoa viver 200 anos ou 1000 anos? Não, não era uma vacina, não. Era isso aqui. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem tempo presente. Tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora que vida? Passou da morte. Bom, não vamos morrer mais. Tá, mas será que vamos ter uma saúde boa? Será que vamos não estar assim sujeito a uma dor de cabeça, cólica de rins, uma coisa? Não. Um corpo no auge da idade. O profeta é levado naquela êxtase, ainda na sexta dimensão, não foi na sétima para onde a noiva vai. A sétima ainda está acima da sexta dimensão. Mas ali aqueles milhares de milhares vinham, precioso irmão, quando aquela jovem tão bonita veio, cumprimentou ele. Você sabe quem é essa? Não sei. Aquela que tinha mais de 90 anos quando você guiou ela a Cristo. Então veja, irmãos, que, olha, tem 4 sentidos de salvos. Tem uns 144 mil, que estará inclusive no milênio, 12 mil de cada tribo, mas em qualidade de servo. A Bíblia diz, esses são servos do Cordeiro onde quer que vá. No Antigo Testamento, o rei era muito ocupado, e a rainha tinha aqueles eunucos que cuidavam da rainha.
Eunucos, para quem não entende o sentido, é pessoas que não têm contato com mulher. A Bíblia fala sobre 3 tipos de eunucos. Uns que é por nascença, não tem contato, é por nascença. Outros, por causa da palavra de Deus, eles, como que outras palavras, crucificaram a natureza e outros porque os homens obrigaram, fizeram eles eunucos. Então, 144 mil, eles estarão também no milênio, 12 mil de cada tribo, mas em qualidade de eunucos para servir a rainha. Então, veja, a noiva, os eunucos, aqueles que fizeram caridade para os filhos de Deus, o Senhor Jesus disse, aquele que deu ainda que seja um copo de água fria a um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Então, eles entram na eternidade também. Só que depois do julgamento. Depois do julgamento. As virginésias vai entrar na eternidade também, mas vai morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo na tribulação. Agora, no entanto, a noiva, que é esses que crê na palavra, nas bases das Escrituras, é no abrir e piscar de olhos, estarão na festa de 3 anos e meio. Enquanto isso, o nosso lar aqui é purificado. Mambrana diz que o milênio aqui será como o Éden restaurado. Deus, quando fez o seu primeiro casal, colocou no lugar mais bonito da terra, no Éden. Então, Mambrana disse que depois da purificação, o nosso lar aqui será como o Éden restaurado, até mesmo os desertos vão florescer, e frutos e tudo, vai ser só maravilha. Ainda é elemento do tempo, 1000 anos. Mas depois do milênio, vem um trabalho ainda. Gog e Magog vai levantar. Aqueles que morreram sem Deus, vai levantar, vão ser ressuscitados. Só que não em corpo glorificado, no corpo que eles foram para o pó da terra. Para o julgamento, Daniel viu em visão. Daniel 7, verso 9. Foi colocado... Irmãos, é rapidinho, eu já completo. E daí os irmãos vão descansar. Aqui Daniel... Capítulo 7, versículo 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante, e milhares de milhares o serviam. Quem está servindo não está sendo julgado, está servindo. Esse é um trabalho da noiva, pronunciando julgamento contra aqueles que não fizeram caso do aviso. Apocalipse, eu creio que é 4, verso 5 por aí, a sua voz era como a voz de muitas águas. A voz do Senhor Jesus, ouvida por João lá em Pátimo, era como a voz de muitas águas. Já explicamos que está escrito aqui, que águas representa povos, multidões e línguas. Então, o irmão Brano diz que a voz do Senhor Jesus, como voz de muitas águas, é a voz da noiva. Esse trabalho, irmãos, folhetos, falando sobre a mensagem da hora, e as pessoas rejeitando, eles não sabem o que eles estão fazendo. Rejeitando isto. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estava diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram seus livros. Mas eu não sabia. Não sabia? Aqui está escrito aqui, e aquele folhetim? O folhetim falava sobre a mensagem precursora da minha primeira vinda. Esse ancião de dias,
É nosso Senhor Jesus Cristo que agora está no trono da misericórdia. Mas quando se der o trono da misericórdia, quando se der o arrebatamento, esse trono da misericórdia passa para trono de julgamento. Encerrou-se a misericórdia. Então a noiva, ela estará nas bodas do Cordeiro, ela estará no milênio. Irmãos, um profeta é a boca de Deus na terra. O irmão Branham disse que na mensagem, pergunta e resposta número 1, pergunta número 4, creio que página número 11, o irmão Branham fala que após a transformação, nós estaremos viajando como pensamento. Gostamos de planície? Já estamos lá. Oh, mas eu quero ver umas cachoeiras, coisa bonita assim, já estamos lá. É a boca de Deus falando. Para quem crê no irmão Branham como o Elias prometido do Senhor Jesus Cristo. Então a promessa é gloriosa, irmãos, é gloriosa. É certo que aqui nós temos que despedir o velho Adão, mas nem mesmo é os nossos esforços. Os nossos esforços é crer na verdade e não rejeitar a verdade, ao mais ele faz. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. A noiva estará nas bodas do Cordeiro, estará, simbolicamente falando, do irmão Branham fala, a lua de mel do rei com a rainha. Nada de físico, carne, não é isso. É acima. É termo espiritual. Simboliza o milênio. A lua de mel do rei com a rainha. Após o milênio, então, esse julgamento. A noiva estará ali servindo. Não, eu entreguei, eu falei com você, eu fiz o máximo, eu fiz sim. E depois de todo esse trabalho, oh meu Deus, depois desse trabalho, a cidade de ouro puro. A cidade de ouro puro. Essa é a habitação que o Senhor Jesus Cristo disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, vou preparar-vos lugar. E agora, irmãos, é crer na verdade. Glórias ao Senhor Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, mediante, Pai, a igreja do Senhor, crer na palavra, receber a palavra, Senhor, de coração aberto, toda força do mal repreendida, seja enfermidade, seja, Senhor, o que for, meu Deus, que for da parte do mal, seja desfeita. E a igreja do Senhor, que crê na mensagem da hora de coração, meu Deus, usufruindo, Pai, das bênçãos que o Senhor quer que ela usufrua. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto desta noite. Cumprimente quem está ao seu lado e graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero dizer ainda, irmãos, dizer ainda, chamar um pouquinho a atenção dos irmãos ainda, que principalmente os que têm criança, né, amanhã, 7h30, começa a escola dominical, quer dizer, começa a escolinha para as crianças. Até um dos meus filhos é um dos professores ali. Glória a Deus.
Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus.